Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. Como vocês podem ver, eu estou tirando o crachá do trabalho, né? Ou seja, já deu ideia de que horas eu cheguei, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem, né? Essa vida de ex-gordo é uma vida meio complicada, né? Porque a gente tem que fazer um monte de adaptação na vida, né? E uma das minhas adaptações é meu anel de Tocum, né? Esse anel de Tocum é o anel de Tocum com o qual eu tenho uma certa afeição, porque ele me foi dado pelo cardeal Rumes, né? Mas que eu não estou podendo usar. Eu não estou podendo usar porque ele está sobrando um pouquinho, como vocês podem ver, ó, se eu não tomar cuidado ele cai da mão, caiu. E até eu estava usando um outro, né? O problema é que o outro também caiu da mão, tem que ver um mais fino ainda, né? Eu até estou brincando que eu estou usando um cinto que tem elástico, porque daí eu não perco o cinto toda hora. Mas não existe anel de Tocum que tem elástico, né? Então eu não tenho muita solução. Vou fazer, hoje eu já fiz uma reflexão sobre esse evangelho, e vou fazer outra, né? Agora de tarde aqui com vocês, ou à noite. Eu nunca sei muito bem se é tarde ou se é noite. E as pessoas ficam brigando por causa se é tarde ou se é noite. Aí eu prefiro nem brigar. Faço a minha reflexão em paz e pronto, né? Hoje eu trabalhei muito, fiz muita coisa, realizei muita coisa, graças a Deus, né? Estou entrando aqui, localizando o site do meu Deus do céu, o site da CNBB, está demorando um pouquinho para entrar, mas vai entrar, só ter um pouquinho de paciência. Nós ainda temos um tempinho. O Mozinho também entrou. Boa noite, Mozinho, paz e bem, né? Já achei o site da CNBB, agora é só esperar ele entrar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Entrou a tempo, entrou na hora certa, localizar o evangelho, e lá vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. E logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados
e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. O que nós estamos vendo aqui é o Evangelho de Marcos, né? E esse Evangelho, ele marca o início da missão, ao início, até que eu poderia dizer, da materialização do plano de salvação, talvez, ou talvez o início da igreja no sentido do povo de Deus. Né? Bernardo, mas o povo de Deus já existia sim, mas não da mesma forma que nós vemos hoje em dia. Mas sabe, isso não é importante. Esse evangelho ganha mais importância ainda se você lê a primeira leitura. Porque na primeira leitura você vai ver a história de um homem que tinha duas mulheres, tinha duas esposas, né? Aliás, eu acho muito gozado quando as pessoas ficam falando da família que está na Bíblia, que a família, o modelo de família. E se eu pegar esse exemplo, a família tem duas esposas, um casamento bígamo. Não, Bernardo, mas na época podia sim, os costumes daquela época permitiam isso. O que quer dizer que a leitura deve ser feita dentro do costume da época. E trazer os valores daquela época para hoje é um problema. É um grave erro de interpretação bíblica chamada anacronismo. Esquecer os lugares e as culturas de onde é relatado. Na época do texto da 1 Samuel e até na época do Evangelho era aceitável um homem ter duas mulheres. Ainda mais no caso que estava sendo apresentado, que uma das mulheres era estéril e que, portanto, o homem tinha direito à sua descendência. Hoje em dia isso seria considerado um absurdo. Da mesma forma que nós hoje em dia consideramos isso um absurdo, nós não podemos exigir que critérios antigos sejam validados para hoje, porque eles também podem ser um absurdo. Né? Então, tanto existe o anacronismo quando eu quero interpretar o que ocorria no passado com as categorias de hoje, como existe o anacronismo se eu quero pensar o mundo de hoje com as categorias do passado. Mas, Bernardo, então o que eu vou fazer? Eu vou entender o princípio central, o princípio mais elementar da palavra de Deus e aplicá-lo na realidade que nós vivemos. Eu sei que algumas pessoas ficam traumatizadas quando ouvem esse tipo de coisa, mas é isso, tá? Não interprete as coisas de forma diferente, senão você, por exemplo, vai questionar se uma pessoa pode vender a sua filha ou se ele deve matar um funcionário que trabalha no sábado. Né? Essas são questões que você vai ter que discutir. Ah, Bernardo, mas isso é um costume. Várias coisas da Bíblia eram costumes. A Bíblia não fala de certas coisas como as pessoas quereriam que falasse. E às vezes algumas coisas que estão na Bíblia são questões muito maiores do que o que a gente pensa. Mas ali tem uma mulher chamada Ana que sofre uma profunda exclusão. Sabe, o marido até a ama, até cuida dela, mas o próprio marido tem um certo
certo, vamos dizer, olhar diferenciado para ela, porque ela não tem filhos, ela é estéril. Todos entendem que ela deve ser excluída. Ela deve ser uma mulher que não é muito boa, porque ela não tem filhos. Por quê? Porque o judeu acreditava, não sei se acredita ainda, mas naquela época acreditava que as bênçãos do Senhor para aqueles que o seguiam era terra, saúde e descendência. E ela, não tendo descendência, não devia ter saúde, portanto, não era uma mulher das melhores. Por isso ela era excluída. Ela não era respeitada. Inclusive, no relato, diz que a rival dela, ou seja, a outra mulher, a humilhava, porque ela era estéril. Então, vamos entender, Ana é uma pessoa excluída, uma pessoa à margem da sociedade, uma marginal, é uma pobre, é uma Anauí, é o resto de Israel. Mas nós estamos falando do livro de Samuel, e Deus irá ouvir o pranto de Ana e dará um filho a Ana, e esse filho se chamará Samuel. Observem que coisa interessante, esse filho é tão importante que nós temos 2 livros da Bíblia por causa dessa pessoa, que surge a partir de uma mulher excluída, de uma mulher rejeitada, de uma mulher que sofria humilhação. Gozado, né? Jesus é filho de uma pobre, adotado por um pobre, nasceu sem teto, foi vítima de perseguição, migração forçada, é um refugiado no Egito. E olha, que não para por aí. Jesus, após ver seu primo preso, vai para Galileia, que é a região periférica, a terra de pagão. Não é o centro do mundo judeu, que seria Jerusalém. Não é de família nobre. E ele vai para a região dos pagãos. E ele vai para a borda da região dos pagãos, que é o mar da Galileia. Ele vai para a periferia da periferia. E lá na periferia da periferia, ele escolhe seus 4 primeiros apóstolos. E observe que eu estou falando, ele escolhe. Não é um acidente, é uma ação proposital. Deus escolheu os seus apóstolos. Jesus, o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, encarnado no meio de nós como um ser humano, andou até lá e escolheu lá, numa realidade de perseguição, numa realidade de opressão por um governo militar. Perseguido porque seu primo acabara de ser preso. Ele vai para a periferia, e na periferia ele encontra os seus 4 primeiros discípulos. Ele escolhe os seus 4 primeiros apóstolos. E não são apóstolos quaisquer. Logo de cara é Simão e André. Simão é o primeiro papa da Igreja Católica. André é o primeiro patriarca da Igreja Ortodoxa. E se você pensar, até o século, se eu não me engano, até o século X, até 1054, né? Ou até o século XI. Até o século XI. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa era uma só. Os 2 primeiros estão ali. Logo em seguida, Tiago e João. Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado. João, o apóstolo e o evangelista. Se você olhar, quando você tem
várias das grandes revelações místicas, é chamado Pedro, Tiago e João. Ou seja, esses 4, na linguagem de hoje, seriam a diretoria dos apóstolos. Seriam os 4 mais próximos. Ah, Bernardo, então são homens nobres, de fina linhagem, que vivem entre os grandes do reino de Israel? Não! São 4 pescadores que vivem na região dos pagãos. Mas, Bernardo, qual a importância de ser pescador? Eu demorei muito a entender. Mas eu só consegui prestar atenção quando eu respondi uma pergunta. Há uma passagem no Apocalipse de João que ele fala assim: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. E eu olhei e falei assim: mas os apóstolos vieram do mar? O que quer dizer que o mar não existe mais? Por que tem essa frase? E eu fui atrás. E eu observei uma reflexão muito interessante. Porque se uma das bênçãos do Senhor é a terra, o mar na cabeça daquele povo era a ausência da terra. Então o mar tem a ver com a falta da bênção. O mar, de certa forma, tem uma conotação negativa. E aí você pensa o seguinte: o homem que tira o seu sustento da terra está tirando o seu sustento da bênção do Senhor. Aquele que tira o seu sustento da ausência da terra está se afastando do Senhor. O pescador não era necessariamente bem visto naquela época. E pescadores na terra dos pagãos, esses são excluídos. E aí, novamente, a gente vê que coisa interessante. Porque Ana, uma mulher excluída, rejeitada, sofre preconceito. Lembrando que Deus não faz discriminação de pessoas. Ouvimos isso ontem na segunda leitura. E seu filho Samuel é tão importante. Ela é tão importante no plano da salvação. Simão, André, Tiago e João também sofrem preconceito, sofrem exclusão, são pobres e são tão importantes no plano da salvação. A verdade é o seguinte: a salvação passa pelos pobres e pelos excluídos. Sabe, a gente tem que admitir isso. Deus ama os pobres, Deus escolheu seguir com os pobres, Deus quer passar, conviver, viver com esses, os pobres, os excluídos, os últimos. É ali, no resto de Israel, ali no resto do povo de Deus, onde ninguém mais quer estar, que está Deus. É por isso que em Medellín nós falamos sobre a opção pelos pobres. E aí, como o pessoal ficou muito chocado com isso, eles deram uma amenizada, a opção preferencial pelos pobres, para dar uma acalmada, porque o pessoal ficou muito assustado com isso. Nós, é claro que já estamos há mais tempo na igreja, já temos uma construção teológica maior, né? Já sabemos que a opção é pelos pobres mesmo. Aliás, temos a exortação apostólica do Papa Leão XIV, de Lex D, que fala justamente sobre o amor aos pobres, o amor divino aos pobres. A salvação passa pelos pobres, o plano de salvação passa por esses homens e mulheres que são pobres, miseráveis, excluídos. Aqueles que estão à margem da sociedade, que são marginais. E aqui, você e eu temos que tomar uma decisão. Se nós também queremos viver à margem da sociedade para nos encontrarmos com Deus,
ou se nós queremos nos afastar de Deus. Não, Bernardo, mas eu faço a minha oração, que bom, reza mesmo, é importante. Mas entenda que a sua oração deve ser feita para que você se converta, para que você se junte ao plano de Deus, para que você se comprometa com a justiça. E a justiça não é cumprir a lei, é seguir com Jesus no plano de salvação. Eu sou compromisso com o plano de salvação. A oração tem que ser forma de conversão para você. E que, portanto, é o seu caminho para seguir adiante. É necessário que todos nós façamos a nossa conversão e passemos a conviver com os irmãos pobres. Dete, boa noite, paz e bem. Que nós assumamos esse compromisso de entender que são esses os últimos, os excluídos. É lá que está a origem da salvação, o plano da salvação, ele se realiza ali. Não adianta você seguir com os grandes, né? A nossa religião não é a religião dos grandes, dos fortes, dos poderosos, dos grandes números. Nossa religião é a religião dos pequenos, dos últimos, dos simples. É lá que vai se realizar a salvação. É lá que está o nosso caminho. É mudando a realidade dessas pessoas que nós vamos trazer o reino dos céus à terra. Só chegaremos lá através dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs que sofrem, que são marginalizados, excluídos, aqueles que são desprezados por todas as pessoas. É lá, na fronteira da misericórdia, lá onde ninguém quer ir, celebrando e cuidando com aqueles que ninguém quer estar, que ninguém quer cuidar. É lá que nós vamos encontrar o Senhor. É lá que nós estaremos ao lado dele e com ele caminharemos para a terra sem malhas. É claro que vai ser um caminho difícil, é claro que vai ser um caminho cansativo, mas vai valer a pena. Porque valeu a pena para todas as pessoas que quiseram traçar esse caminho. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 19h56. Hoje eu falei pouquinho, mas acho que eu fui muito direto. Amanhã tem live às 19h30. Eu não sei qual é o assunto de amanhã, porque eu não li o Evangelho de amanhã ainda, só vou ler amanhã de manhã. Mas eu espero que seja interessante. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, também foi para os últimos, para os excluídos, para aqueles que ninguém queria. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.